Vamos lá então, gente. Boa noite a todos. Nós terminamos de ver aí as teses principais de mérito e as subsidiárias de mérito, né? Agora nós vamos ver as peças em espécie mesmo. A gente já viu a queixa-crime, porque a queixa-crime ela não depende das teses que nós utilizamos aqui, né? É uma peça do advogado, mas ela tem mais um sentido de acusação, a queixa-crime. Agora, a resposta à acusação, não. A resposta à acusação aqui que a gente tem feito, elaborado aí algumas delas, ela é uma peça aí defensiva, né? E, pessoal, eu tenho visto, né, quem fez, quem me mandou as peças aí, né, eu acho que elas estão com um bom conteúdo, tá? Elas estão tendo bem bom conteúdo, sim. Então, a gente brinca tentando adivinhar aqui o que vai cair, né? Não é possível a gente adivinhar, mas é possível a gente chutar. Se caísse uma resposta à acusação, eu penso que vocês se sairiam bem. Então eu fiz aí algumas, quem mandou, fiz ponderações, né? Coloquei lá a forma que poderia estruturar melhor. E se fosse essa última que eu falei que eu ia pontuar que nem da OAB, eu acho que os únicos que me entregaram até agora foi a Suelen e o Rafael. Coloquei lá como se fossem notas mesmo e nós teríamos coisas boas ali. Penso eu que daria para aprovação, juntando com a nota das questões, né? Então acho que vocês estão indo bem, estão no caminho bom. Você mandou, Paulo, a última? Mandou. Eu fiz lá isso. Tá certo, desculpa, Paulo. Eu fiz os apontamentos lá, tá? Foi bom, tá? Foi Eu bom. acho que da última não, Bruno. Da última, não. Você Eu mandou acho do que foi Patrick. só da primeira, né? Da Você primeira mandou, resposta à acusação, eu acho que foi. Eu acho que a última você não corrigiu? você mandou do Patrick. É, Eu devolvi. Agora tem a outra que é da Gabriela. Você mandou? isso. Tá. Eu vou ver. Pode deixar. Certinho. Deixa comigo. E aí pelo que eu tenho visto, assim, vocês estão indo bem, né? Mas eu acho que é necessário a gente falar aqui de algumas coisas, deixar algumas coisas bem claras, bem evidentes para vocês aí. Mas, no geral, pessoal, vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês estão bem, tá? Mas vamos lá, vamos continuar os estudos. Então, vamos tratar aqui hoje especificamente da resposta à acusação. Vamos lá, então. Bom, a resposta à acusação. Primeira coisa aí é o cabimento. A gente vê o cabimento, né? Bom, então ela tem cabimento, aí a resposta à acusação, depois de oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz vai analisar as hipóteses de rejeição liminar da inicial. Inexistindo, então, essas hipóteses de rejeição, ou pelo menos o juiz não visualizando essas hipóteses de rejeição, num primeiro momento, ele ordena a citação do acusado para ele apresentar essa resposta escrita, né? Então, vocês já vêm fazendo, como eu disse, e vem fazendo bem. Isso aqui tem a pontuação, ela é pequenininha, mas deve ser observada, você fundamentar aqui o cabimento, né? Ela vale 10, 0,10, né? Então, o cabimento você vai fundamentar aí de acordo com o artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, né? Então, isso aqui não pode esquecer, gente, porque é bobeirinha e tal, né? Mas é 0,10 aí que vale. Então a gente tem que prestar atenção nisso no cabimento 396A do CPP. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho antes de eu avançar, né, a hipótese para
reconhecermos a peça, para você fazer a peça certa. E aí, pessoal, tirando, eu estou devendo aula para eu mandar aquelas dos momentos processuais para Paula, né? Eu vou fazer isso. Com base naqueles momentos processuais, né, para a gente ver se é uma questão pré-processual, processual ou pós-processual, fica bem fácil de identificar a peça. Mas aqui, uma das dicas que eu dou para vocês, e que não tem, é praticamente impossível você errar essa peça aqui, a resposta à acusação, a dica é a seguinte: o problema, ele sempre vai narrar que foi oferecida a denúncia ou a queixa. Então, foi oferecida a denúncia ou a queixa. E aí vai ter uma outra expressão aí, depois disso não tem mais elementos que trazem aqui a capacidade de mudar a peça, tá? Então vai falar, ó, houve a denúncia ou a queixa, claro que antes tem história, falando que houve investigação e tal, e aí que o juiz ordenou a citação do acusado. Tá? O juiz ordenou a citação do acusado. E aí não vem, como eu disse para vocês, qualquer outra ou outras informações que tem o condão aqui de modificar a peça. Vai ter outras informações lá, por exemplo, que o oficial de justiça se dirigiu para fazer a citação do réu e citou, entregou lá a cópia de tudo, cientificou, ou vai ter a informação que o oficial de justiça não encontrou e fez a citação por hora certa, né? Ou ainda que a citação por hora certa lá seja irregular, ou então vai dizer que o sujeito não foi encontrado e houve aí a publicação de edital. É uma dessas três possibilidades que vai aparecer, mas nada disso que vem abaixo tem, então, o condão de modificar a peça, tá? Então, vocês prestem atenção nisso, que vai trazer a expressão que foi oferecida a queixa ou a denúncia ou a queixa é muito mais popular, é muito mais possível que apareça a denúncia, né? Eu nunca vi resposta à acusação de queixa na OAB, e aí a expressão que o juiz ordenou a citação do acusado, depois não tem qualquer informação ou elemento que traga o condão de modificar a peça. É assim que nós vamos fazer, então, o reconhecimento da peça. Volto a dizer, não dá para errar, pessoal, não dá para errar, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão errar. Então, cabimento, vamos voltar aqui agora, cabimento, 396, 396A, e aí a gente vem aqui para a competência. Competência. Bom, a competência também é impossível errar, tá? É impossível errar a competência. E por que é impossível errar a competência? Porque o próprio problema vai narrar ali quem é competente. Vai falar, olha, o juiz da vara, de uma das varas, por exemplo, do juízo criminal, da cidade tal, da comarca tal. Então, não é possível, quase impossível, errar a competência. Então, quem que é competente aqui? É o juízo da causa. É o juiz da causa. E esse juiz aí, ou juízo, na verdade, ele vai estar presente também aqui no problema, tá? É só você prestar atenção, olhar aonde foi distribuída essa ação, tá? Qual foi o juízo que recebeu essa ação, que é para esse juízo que você vai dirigi-la. Também é um valorzinho pequeno, né? Mas tudo faz diferença aí. Como diz o ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então a gente tem que verificar isso aqui. Outra coisa aqui, isso aqui também vocês sabem a respeito disso, aqui nem costuma nem pontuar, até porque eu nunca vi ninguém errar. Legitimidade, né? A legitimidade. Bom, quem tem legitimidade para apresentar a resposta à acusação? É por óbvio que é o acusado. Então, como o acusado não tem
capacidade postulatória é o acusado representado, então, por seu advogado, tá? Então, a legitimidade é do acusado. Agora, uma questão aqui, essa sim, muito importante, né? E essa questão aqui, geralmente, ela também conta uma nota pequena, né? Mas deve ser observado aqui também é o prazo, gente. A gente não pode desprezar o prazo. Inclusive, alguém me mandou uma peça aí, que lá no final colocou aquela expressão chavão que todo mundo começa a colocar nas peças aí, né? Advogado, local e data. Ótimo, você pode colocar, mas você tem que colocar a data, em se tratando de algumas peças, resposta a acusação, se for memoriais, se for recurso, tem que ter a data, né? Isso é necessário verificar, então, a data, o prazo. O prazo, ela é importante, o prazo é importantíssimo, né? Nós já sabemos, você já sabe aí, que o prazo é de 10 dias, né? Para apresentar resposta à acusação, nós temos, então, um prazo de 10 dias. E esse prazo, qual que é o termo inicial, ou dias a có, né, que muitos costumam falar? Nós temos duas possibilidades, tá? Nós temos duas possibilidades de ter esse início do prazo. A primeira possibilidade aqui, ó, é a seguinte: se o réu for citado pessoalmente. Então, a citação pessoal. Se nós estivermos falando de citação pessoal, vai contar a data a partir da citação. Então, a data ela vai ser contada a partir da citação. E se o réu for citado por edital? Que é outra possibilidade aqui, é a citação por edital. O réu citado, então, por edital, vai começar a correr o prazo do comparecimento. Comparecimento em juízo. Quando o réu, então, comparecer em juízo. Só lembrando aqui vocês, gente, que isso aqui, né, se trata de prazo, é um prazo processual. Processual. Como é que conta o prazo processual, né, de acordo com o artigo 798 do CPP? Eu excluo o dia do início, incluo o dia do final, né? E os prazos, eles correm, inclusive, finais de semana e feriado. Eles só não terminam, eles somente não são fatais em finais de semana ou feriado, mas eles correm, então, inclusive, finais de semana e feriado. Então, colocar o prazo, a datação lá certinha é importante. Tem a contagem de ponto, tá? Eles colocam só 0,10 aí, tá? Eu, particularmente, entendo que esse deveria ser um critério muito bem avaliado, né? E por que muito bem avaliado? Desculpem. Porque o prazo aí, né, é algo extremamente importante. É claro que no processo penal não gera, em algumas situações, aquele que é conhecido de preclusão consumativa, mas o prazo, ele é importante. Prazo para advogado é algo importante, né? Então, eu acho que deveria ser melhor avaliado isso, mas tudo bem. O examinador resolveu deixar dessa forma. Então, vamos aqui adiante, pessoal. E aqui, então, analisado isso aqui, a gente começa aí a verificar as teses. As teses. Bom, o que o artigo 396-A vai falar? O artigo 396, ele diz que o acusado, ele pode arguir aqui
preliminares e tudo que for de interesse à sua defesa. Oferecer documentos, né, justificação, arrolar testemunhas, então tudo que é do seu interesse da sua defesa pode ser alegado, de acordo com o artigo 396-A do Código de Processo Penal. Eu só quero chamar a atenção para vocês aqui numa situação, numa questão, que é a seguinte: quando o artigo 396 diz que pode alegar tudo em sua defesa, oferecer documentos, especificar provas e arrolar testemunhas, você só tem que ficar esperto na seguinte questão. Aí, quando eu falo especificamente aqui de testemunhas, tá? Testemunhas. Bom, a primeira coisa aí que acho que não precisa ficar repetindo, falando, mas é que vocês não devem ficar criando, imaginando testemunhas. O problema narra quem eram aquelas testemunhas, tá? E você arrola aquelas testemunhas. Se não tiver ali mais nome, você não invente nome. Você pode colocar lá um número máximo. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse momento, né? Se for, então, procedimento ordinário, você pode arrolar até 8 testemunhas. 8 testemunhas. E se for um procedimento sumário, poderá ser arroladas aí até 5 testemunhas. Então, caso você opte aí por, além dos nomes, colocar lá testemunha 3, 4, 5, você se atente se o procedimento é ordinário ou o procedimento ele é sumário. Que se for ordinário, só pode até 8, se for sumário, só até 5. Oi, Felipe. Eu tinha pensado já numa estratégia, porque eu não vi despontuar por não, por exemplo, colocar 5 ou 8. Seria uma estratégia sempre apresentar 5 para não errar? Olha, pode até ser, Felipe. Pode até ser. Eu, particularmente, cara, eu prefiro apresentar aquelas que o problema narra. Perfeito. Não, isso é caso não tenha narrado, sabe? Só porque eu vi que aparentemente uma prova cabia-se o pedido de testemunhas, mas não vinham narradas as testemunhas. Então é uma boa saída sua, né? Você coloca até 5 ali, porque se caso você erre o procedimento... Se for sumário, não erra, e se for ordinário também... se você não prestou atenção no procedimento, se for sumário, você está dentro, e se for ordinário, também você não ultrapassou. Então é boa a sua ideia, né? Aí só coloca, testemunha 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ótimo. Perfeito. Tá resolvido aí o problema nessa situação, tá? Então estão resolvidos aí. Ótimo. Então, feito isso aqui, né? Feito isso, na verdade, isso aqui você vai fazer lá no fundo, mas só no fim, só te alertei aí para a quantidade de testemunhas, você vai entrar aí nas teses propriamente dita. Eu vi que alguns de vocês aí colocaram algumas hipóteses como a prescrição como preliminar. Eu não vejo como um erro, tá? E não vejo que vai descontar ponto. Só que, tecnicamente, não é preliminar. Tecnicamente, aquilo ali não se enquadra como preliminar, né? O que nós teríamos aqui mais como preliminar? Seriam mais as questões relacionadas ao artigo 395 do Código de Processo Penal, que levariam à rejeição liminar da denúncia, tá? Que diz, olha só, o artigo 395, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta, né? E quando que ela é manifestamente inepta? Quando ela não satisfaz os requisitos que estão no artigo 41 do Código de Processo Penal, né? Então ela tem que descrever o fato, ela tem que apontar quem é o autor, isso aí tem que estar presente, os requisitos lá do artigo
41 do Código de Processo Penal. Ainda temos aqui a falta de pressuposto processual ou condição do exercício da ação penal, a falta de justa causa para o exercício da ação penal. Então, seriam as hipóteses aqui que levariam à rejeição liminar da denúncia. Por isso que penso eu que preliminarmente, então, você deveria destacar aqui as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Nenhuma das peças que eu passei para vocês fazerem tinha algum aqui, ou alguma tese relacionada ao artigo 395 do Código de Processo Penal. Volto a dizer, utilizaram lá a questão de prescrição como preliminar. Eu não vejo como prejuízo, tá? Só estou dizendo para vocês que tecnicamente não é uma preliminar, tá? Mas, enfim, vamos lá. Outra coisa que não é preliminar também, e aí a segunda hipótese que deve ser verificada, é a nulidade. São hipóteses de nulidade. Nulidade. E aqui eu quero falar para vocês só duas principais nulidades que costumam aparecer aqui em fase de resposta à acusação. Não são só essas que existem, tá? Só estou falando para vocês, pela análise que eu fiz aí das provas da OAB, são duas as principais nulidades que costumam aparecer aqui. A primeira é nulidade na citação. Nulidade na citação. Ou seja, a citação, ela foi feita, a citação foi realizada com um vício de forma. Um vício de forma. Isso aqui fica muito claro, o examinador, ele também deixa isso claro. Quando ele começa a falar muito a respeito da citação, o sujeito foi na casa uma vez, não achou, fez a citação por hora certa, você pode dar uma olhada que é possível que tenha algum vício de forma na citação e, consequentemente, aí uma nulidade, tá? Uma nulidade. E a segunda questão que costuma aparecer muito como nulidade são nulidades aqui na colheita de provas no inquérito policial. Então, nulidade na colheita de provas no inquérito policial. E aqui, essas nulidades mais presentes aqui, nulidade de provas na colheita do inquérito policial, é pela obtenção da prova inicial de materialidade ou autoria. Polícia entra sem mandado numa casa e sem justificar, tá? Ela quebra algum tipo de sigilo sem determinação judicial, né? Vejam, vocês podem falar, mas isso é uma questão de mérito. É uma questão de mérito, mas essa questão é pela qual chegou-se à tipicidade de uma determinada conduta. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho justa causa para mover uma ação penal, eu posso resolver aquela questão ali naquele momento, tá? Então, as duas mais comuns são essas que podem aparecer. Volto a dizer, pode aparecer outra, pode aparecer outra. No entanto, aqui é a mais comum, né? E se aparecer alguma coisa aqui nesse sentido, o seu pedido lá no final, qual que vai ser em referente a essa tese? Da anulação. Do processo. Desde a denúncia. Então, anulação do processo desde a denúncia. Inclusive a denúncia, tá? Então, aí, as nulidades que podem aparecer. Bom, como o artigo 396-A diz que podem ser alegadas todas as matérias de interesse do réu na defesa
do réu, a gente tem que ir ali para o artigo 397. Então, o artigo 397, ele traz mais ou menos para nós um guia do que você deve procurar em se tratando de resposta à acusação. Olha só, eu não sei se vocês já repararam, toda resposta à acusação, elas estão fundamentadas, os pedidos, todos que eu passei para vocês até agora, os pedidos estão fundamentados no artigo 397 do Código de Processo Penal. Isso não é à toa. Por quê? Porque o examinador, ele está interessado em saber, o examinador, ele quer saber se você consegue reconhecer essas hipóteses que levariam aí a uma absolvição sumária, então, do seu cliente. E aí, o artigo 397 vai dizer que após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, 1, a existência de manifesta causa de excludente de ilicitude do fato. 2, existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade do agente, salvo imputabilidade. 3, o fato narrado evidentemente não constitui crime. Vou fazer uma pausa aqui, tá? Vou fazer uma pausa aqui. 397. Vou utilizar os incisos agora, só que eu não vou utilizar na ordem que o código apresenta ali pra gente, tá? E de forma proposital. Primeira coisa, então, que você vai ter que dar uma olhada, a tipicidade. A tipicidade. Bom, a tipicidade, ela está aonde? No 397.3, o fato narrado evidentemente não constitui crime, tá? O fato narrado não constitui crime. Então, você vai aqui, primeira coisa, para a tipicidade. Você vai verificar se o fato é típico, né? E a gente já viu isso quando nós falamos da teoria do crime aqui, do fato ser típico, né? Nós verificamos essa possibilidade, então, do fato ser típico. Então, nós temos aí a atipicidade. Lembrando que é muito comum aí aparecer, quando a gente fala de atipicidade, aqui em resposta à acusação, a questão de tipicidade formal e material, que geralmente é possível verificar a tipicidade formal, porque o fato praticado na vida real ali que é narrado, ele corresponde com um tipo penal. Só que não tem tipicidade material. Foi o último caso que eu dei aí para vocês. Vocês têm que bater a respeito disso, tá? Ou, às vezes, o fato narrado, ele não constitui crime mesmo, do ponto de vista formal, tá? O fato narrado, ele não constitui crime do ponto de vista formal. E ainda existem algumas outras situações que levam à tipicidade, e geralmente aparece aqui também. Eu passei uma peça para vocês que tem isso aqui do crime impossível. Bom, crime impossível é o quê? A atipicidade, o fato é atípico, né? O artigo 17 vai dizer que não se pune a tentativa, ou seja, sequer existe tentativa, então nós temos uma situação atípica se pela absoluta impropriedade do o objeto, ou então pela impossibilidade do meio, o crime não poderia ser consumado, tá? Então, o artigo 17 aqui. São basicamente, pode cair outras coisas, mas basicamente são essas possibilidades. A tipicidade formal, o fato narrado não constitui crime, ou a tipicidade material, embora venha a ter a formal, não tenha material, ou ainda do crime impossível. Existe aí essa questão. Então, aqui, a tipicidade é a primeira coisa que você vai dar uma olhada. A segunda coisa que você vai dar aí uma olhada
é para a antijuridicidade. Antijuridicidade. Então, antijuridicidade. Vejam só, o fato aqui se ele é antijurídico ou não. E aqui também a questão ela é sempre muito tranquila, tá? Ela é sempre muito tranquila. Ela vai rodar aqui, vai virar isso aqui, em torno das hipóteses lá do artigo 23 do Código Penal, que são as hipóteses de exclusão de antijuridicidade. Já adianto para vocês que as duas mais comuns de aparecer é a legítima defesa e o estado de necessidade. As duas mais comuns, legítima defesa e estado de necessidade. Tá? Então verifique se não tem alguma questão. O sujeito praticou ali o fato, embora ele seja típico, ele não tenha praticado esse fato acobertado por alguma situação que exclui a antijuridicidade dele. E aqui em terceiro lugar, nós vamos ter, para você analisar dentro desse problema, que você vai analisar se existe alguma manifesta causa excludente de culpabilidade. Alguma manifesta causa de excludente de culpabilidade. Exceto aqui, gente, a inimputabilidade. Inimputabilidade. Por que exceto a inimputabilidade? Porque se o sujeito for inimputável, né, aqui a questão vai ser no sentido de que ele vai poder ter lá no fim uma absolvição imprópria, né? Mas não leva aqui a absolvição sumária. E não é isso que nós queremos, né? E aqui duas questões principais que podem aparecer aqui, duas, na verdade, são três. Uma que é muito difícil, que é o caso de embriaguez. Então, embriaguez completa por força maior. Então, o problema ele narraria que o sujeito ele ficou embriagado ele ficou completamente embriagado, que ele não sabia o que estava fazendo aqui por força maior. Isso excluiria, então, a sua imputabilidade. A segunda hipótese que pode aparecer aí é a coação moral irresistível. Aqui geralmente vai falar que alguém foi pressionado, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês, que pegaram o filho do gerente do banco e ligaram para o gerente, fizeram um filme lá mostrando que iam cortar o dedo do filho se ele não abrisse o cofre da agência, ajudasse a pegar o dinheiro. Então aqui é uma caso de coação moral irresistível ou cumprimento de ordem hierárquica, desde que essa norma, cumprimento dessa ordem hierárquica, ela não seja manifestamente aí
manifestamente ilegal, né? Eu também dei um exemplo para vocês, o cara que é sniper, né, da tropa de elite da polícia, diante de um sequestro, de alguma situação, ele tá lá, ele tá distante, só vendo, e ele fica ali esperando o superior, o chefe, falar para ele dar um tiro ou não. E quando o chefe fala para ele dar um tiro, ele dá um tiro, né? E ele fez isso, aquilo com o quê? Cumprimento de ordem hierárquica. Se houver alguma irregularidade naquilo, quem deve responder por aquele tiro ali vai ser o seu superior hierárquico. Então essas são as 3 questões mais aí possíveis de aparecer, tá? E vejam só, eu coloquei nessa ordem aqui primeiro, eu não estou falando que você tem que alegar nessa ordem, tá? Eu vou colocar para vocês, que eu acho interessante aqui embaixo colocar a prescrição em primeiro lugar, mas eu só coloquei aqui nessa ordem para vocês verificarem a seguinte situação. Todas as teses que você pode apresentar aqui, eu fiz menor, quando nós falamos da atipicidade, quando nós falamos de causas excludentes da ilicitude, ou quando nós falamos de causa excludente de culpabilidade, isso aqui tudo está ligado com o que nós estudamos até aqui sobre a teoria do crime. A teoria do crime. De modo que, se você souber o que é um fato típico, ilícito e culpável, você não tem maiores problemas para trabalhar nisso aqui. E eu acho que expliquei, pelo menos de forma ali satisfatória, e de uma forma mais completa possível, o que nós temos que analisar para saber se um fato é típico, ilícito e culpável. Então dá para nós trabalharmos com isso aí. E por fim, aqui eu vou colocar para vocês que o 397 ele vai trazer, tá? A extinção da punibilidade do agente. Então, hipótese de extinção de punibilidade do agente. Eu só estou colocando aqui, gente, essa última aqui por uma questão didática, que eu queria falar dessas 3 juntas aqui, embora eu poderia ter feito isso ao contrário, mas tudo bem, né? Hipótese de extinção, então, extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade, né? Eu vejo que essas teses de extinção de punibilidade aqui, ela tem que aparecer logo depois, se tiver preliminar ou nulidade, tá? Se tiver preliminar, nulidade, abaixo você vai colocar aí as teses de extinção de punibilidade. Então, seria a segunda tese, ou terceira, dependendo da situação. Se tiver, então, preliminar, você alega a preliminar, se tiver nulidade, você vê em nulidade, e aí, se tiver situações ou causas extintivas de punibilidade, você alega as causas extintivas de punibilidade. Aonde estão as causas extintivas de punibilidade? Elas estão no artigo 107 do Código Penal, tá? Eu vou fazer uma aula só das causas extintivas de punibilidade para vocês. Mas, pessoal, o que é importante você verificar aqui? Que a principal tese extintiva de punibilidade é a prescrição. A prescrição é a principal tese extintiva de punibilidade, a prescrição. Só que você não pode ser apressado aqui, quando você bate o olho e vê que existe a prescrição, e já vai direto falar ali da prescrição, né? Isso só, inclusive, aconteceu com o Rafael, com a Suelen, eu apontei lá na peça deles, que é o seguinte, você vai falar da prescrição, ocorreu a prescrição, só que você tem que falar de uma forma geral, primeiro, da causa extintiva de punibilidade, citar aqui o artigo 107, e em específico aqui nós temos o 107, inciso 4, porque a prescrição é uma espécie de causa extintiva de punibilidade, tá? Então, geralmente, o pessoal começa assim, quando tem prescrição, já coloca aqui, da prescrição, tá?
Bom, você pode começar a colocar da prescrição. Só que, para falar da prescrição, você começa falando assim, olha, neste caso, existe uma manifesta causa de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso 4 do Código de Processo, do Código Penal. Porque se você não fizer isso, tá? Se você não fizer isso aqui no Código Penal, então, você vai perder aqui um pontinho nisso. É pouca coisa, mas você vai perder um pontinho nisso. Então, não deixe de citar que a prescrição é uma causa extintiva da punibilidade que tem previsão no artigo 107, 4 do Código Penal. E aí, depois, você pode ir lá para os prazos prescricionais, né? Então, aqui você vai, depois disso, você vai para o prazo prescricional, que está no artigo 109 do Código Penal. E muitas vezes cai aí que o sujeito ele era menor de 21 anos na data do fato, então você vai citar também o artigo 115 do Código Penal para buscar essa redução do prazo prescricional pela metade, tá? Mas isso é importante, gente. Por favor, a grande maioria de peças que eu vejo aqui, o pessoal comete esse errinho, tá? Esse errinho, que já vai direto falar da prescrição, sem, contudo, falar que a prescrição é uma hipótese de extinção da punibilidade, tá? São hipóteses de extinção da punibilidade. Todas essas 4 situações aqui, se aparecerem, vai levar você para um pedido, né? Vai levar você para um pedido. Qual pedido que é esse? E aqui também é importante, tá? É a absolvição. Só que não é só a absolvição. Não esqueça de qualificar essa absolvição. Se você esquecer isso também, você perde um pontinho. É a absolvição sumária, tá? Então, não esqueça de qualificar a absolvição. Quando eu digo qualificar a absolvição, você vem aqui para a absolvição e fale que é a absolvição sumária. Esse vai ser o seu pedido de absolvição sumária. Aí você só vai lá no 397 e vê em qual daqueles incisos que você vai encaixar. Se é atipicidade, se é excludente de licitude, se é excludente de culpabilidade, ou se é hipótese que está presente aí alguma das causas de extinção de punibilidade. É só você fundamentar, arrematar, mas não esqueça para colocar que é a absolvição sumária. E não esqueça aqui também de citar o artigo 397, e aí você só vai verificar qual que é o inciso que você vai fundamentar ali a sua decisão. Então, essas são as teses defensivas aqui, nas hipóteses, então são as teses defensivas nas hipóteses de absolvição sumária, tá? Embora não esteja aí no Código de Processo Penal, eu quero tratar 2 situações com vocês, que eu não sei, né? Vai saber. O examinador é maluco, a FGV, ela é doida, vai que ela aparece com essa situação. E que são 2 teses aqui, gente, que é a seguinte, olha só, então só vou colocar aqui que essas são teses aqui embaixo, teses jurisprudenciais. Jurisprudenciais. O seguinte, existe uma ideia que uma vez que o juiz ordena a citação, né, ele recebeu a denúncia. Olha só, e o próprio artigo 396,
ele é muito ruim nesse sentido. Olha o que o artigo 396 diz. Ó, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebê-la-á. Ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O que vocês entendem aqui, gente? Então, pelo menos o que eu entendo é o seguinte, que o juiz, ele recebe, chega para ele a denúncia, a queixa, se ele não vê nenhuma hipótese de rejeição liminar, que está lá no artigo 395, que a gente viu quais são essas hipóteses, né? Ele rejeita a acusação. Então, o entendimento que nós temos é o seguinte, eu não sei se vocês têm um entendimento diverso aí, se tiver, vocês podem falar, que se o juiz ordenou a citação, é que ele recebeu a denúncia, né? Se o juiz ordenou a citação do réu para apresentar resposta à acusação, é que ele recebeu a denúncia. Ótimo, me parece que é isso mesmo. O que aconteceu aqui na jurisprudência do STF? Desculpem, a jurisprudência do STJ. O STJ, então, trouxe aí questões, ou especificamente uma questão da possibilidade, então, possibilidade do magistrado rejeitar a denúncia após a resposta à acusação. Vocês estão acompanhando aqui, pessoal, o meu raciocínio? Vejam só, a gente precisa entender isso. Eu acho que não é difícil aparecer essa tese, mas vocês precisam sair daqui sabendo dessa tese. O artigo 396, então, está falando que o juiz, se ele não rejeitar liminarmente, ele recebe a denúncia. Tanto é que ele ordena a citação do réu para apresentar resposta à acusação. Então, quer dizer, se ele ordenou a citação do réu, se o réu vai apresentar resposta à acusação, é porque ele recebeu a denúncia. E aí, do que adianta eu alegar alguma das situações do artigo 395 aqui, ó, que está dizendo que a denúncia ok será rejeitada quando for manifestamente inepta, falta pressuposto processual condição para exercício da ação penal ou falta justa causa para o exercício da ação penal. Não adiantaria de nada, porque o juiz já recebeu a denúncia. Então, agora o entendimento do STJ, isso aqui não está simulado, tá? É uma questão só jurisprudencial. Ele entendeu isso através do recurso especial, o RESP 1.318, letra F. Deixa eu apagar esse negócio feio aqui. 1.318, 180 do Distrito Federal. Tá? Então, o recurso especial 1.318, 180, recurso especial, o STJ entendeu, ou ele entende agora pela possibilidade do magistrado, então, rejeitar a denúncia após a resposta à acusação, tá? E quando vai ser essas hipóteses aqui? Você tem que verificar daí se existe alguma das hipóteses do artigo 395 do CPP. Se existe alguma das hipóteses do artigo 395 do CPP. E aqui, geralmente, tá, o que mais aparece aí no dia a dia, quando a gente fala de falta de pressuposto processual da ação, é mais possível, se isso aparecer, tá, é que o MP ele propôs uma ação penal
pública condicionada sem representação. Sem representação do ofendido. Se ele fez isso, o que aconteceu? Está faltando pressuposto processual, né? Falta pressuposto processual, ou então a condição para o exercício. Na verdade, aqui falta condição para o exercício da ação, porque é necessário que o Ministério Público tenha aqui a representação, sem a qual ele não pode propor a ação penal pública incondicionada. Então, eu peço para que vocês fiquem atentos aí no problema, em se tratando de crime de ação penal pública condicionada, se o problema ele traz aí que houve a representação do ofendido, porque ela é condicionada. Se ela é condicionada sem representação, o Ministério Público não pode agir, tá? Ele não pode agir. Então, aqui é um entendimento jurisprudencial que o juiz, então, ele pode rejeitar a denúncia após a resposta à acusação. Estariam presentes aqui as situações do 395 do CPP. E aí, a segunda hipótese aqui, que é jurisprudencial, uma tese jurisprudencial, tá? É a seguinte: você poder pedir aqui a desclassificação, tá? Então, aqui, olha só, a desclassificação. Você pode achar que é meio estranho pedir a desclassificação. Então, desclassificação do crime. Então, aqui existe a possibilidade de se pedir a desclassificação do crime. O magistrado, ele pode desclassificar o crime, tá? No momento aí que você apresenta a sua resposta à acusação, né? E o juiz, ele pode desclassificar, é claro que vai ter um pedido aí para desclassificação. Então, vejam só, ou então, por que isso é importante, né? Eu trazer aqui uma desclassificação, caso isso apareça aí no meu delito, na minha prova, né? Porque isso, gente, isso pode mudar a competência, isso aí pode trazer hipótese em que o meu cliente, ele teria, a pessoa que nós estamos representando, teria direito a um determinado benefício, e se aquilo ficar da forma que estava, né, ele não vai ter direito a esse benefício. Então, é importante nós darmos uma olhada aí nessa. Temos isso aí, a possibilidade, então, da desclassificação do crime. Ontem mesmo eu falei para vocês, né, vou repetir o mesmo exemplo aqui. Imagina que você está diante de uma denúncia que está imputando ao réu a prática do crime do artigo 157, roubo. Qual que é a pena do roubo? É de 4 a 10 anos de reclusão. Só que você defende que o seu cliente aí praticou o furto. Bom, o furto nós vamos ter aqui uma pena de 1 a 4 anos, né? Então, o que adianta disso? Você pode perguntar. Isso não é momento de eu discutir essa questão aqui. Sim, é momento de você discutir essa questão. Primeiro é momento de você discutir, porque o STF falou que pode, tá? No HC 11.000, não é nem os 5831, 5831 de 2013, ele falou que o magistrado, ele pode, então, fazer a desclassificação do delito. Mas é importante aqui, porque nessa hipótese aqui, o meu cliente não teria nenhum benefício. Se eu consigo essa desclassificação aqui, se eu demonstro que houve
o crime de furto e não a desclassificação, olha só o tanto de coisa que eu posso conseguir para ele aqui, ó. Então, artigo 89 da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo. Eu posso conseguir para ele benefício do artigo 28A, né, que é um acordo de não persecução penal. De não persecução penal. Então, é importante, tá? É importante nós avaliarmos aqui essa situação, essa possibilidade de desclassificação, tá? É importante nós avaliarmos essa possibilidade, então, de desclassificação. Então, gente, olha só, falar tudo isso, agora eu só vou aqui colocar para vocês, como se fosse uma rápida revisão daquilo tudo que nós já vimos, as possibilidades que existem aí dentro da resposta à acusação. Então vejam só, primeiro aí, teses de nulidade processual. Teses de nulidade processual. E diante da tese de nulidade processual, qual que é o pedido? Toda tese vai gerar um pedido, né? O pedido que nós vamos ter aqui, nulidade processual, é a anulação do processo. Qual que é a fundamentação? Vou colocar em outra cor aqui, para isso ficar bem especificado. Se for nulidade. Fundamentação. Artigo 564 do CPP, tá? Então, a primeira possibilidade aí, tese de nulidade processual, pedido é de anulação do processo e fundamentação, o artigo 564 do Código de Processo Penal, tá? Só quero fazer um parênteses aqui também para vocês, ó, que em se tratando de anulação, é o pedido de nulidade, o pedido de anulação do processo. Se for uma nulidade, aí uma questão de competência, tá? Um caso de incompetência, o pedido vai ser a remessa dos autos para o juízo competente. Então, remessa dos autos para o juízo competente. Então, tese de nulidade processual, pedido de anulação do processo, remessa dos autos para o juízo competente. A fundamentação, o artigo 564 do Código Penal. Outra possibilidade aqui, gente, rejeição da denúncia. Dá para pedir rejeição da denúncia? Opa, dá. O STJ não disse que dá, que o juiz pode rejeitar. Eu vou colocar queixa também, porque ele vai saber, né? Se aparece uma queixa. Rejeição da denúncia ou da queixa, né? Então, essa é uma possibilidade, uma tese de rejeição da denúncia ou da queixa. Qual que é o pedido que eu vou ter nesse caso aqui? Pedido é de rejeição da denúncia ou da queixa.
Fundamentação. A fundamentação no artigo 395 do CPP, que são as hipóteses que o juiz rejeitará subsidiariamente, liminarmente a denúncia ou a queixa. Outra possibilidade que eu tenho aqui, outra tese, ou outras teses que nós temos aqui, tá? Primeiro, teses sumária. Então, tem a tese de absolvição sumária. Bom, a tese de absolvição sumária, qual que é o pedido que eu vou ter? De absolvição sumária. Absolvição sumária. Bom, e o pedido de absolvição sumária aqui, ele é fundamentado aonde? Fundamentação no 397, incisos 1 a 4. É só você ver se tem uma causa que leva à exclusão da ilicitude, uma causa que leva à atipicidade, uma causa que leva à exclusão da culpabilidade, ou então eu tenho uma causa aí de extinção da punibilidade. Você verifica qual dessas possibilidades, então o pedido é de absolvição sumária e a fundamentação é o artigo 397.1 do Código de Processo Penal. E por fim, aqui é outra hipótese de tese jurisprudencial que nós vimos aqui, ó, tese de desclassificação. Diante da tese de desclassificação, podem surgir aqui alguns pedidos. E aqui eu tenho vários pedidos, eu não tenho como prever aqui. Existem vários pedidos. Por exemplo, eu posso ter um pedido se desclassificar o crime pela extinção da punibilidade pela prescrição, porque aquele crime era um crime mais grave, deixou de ser, ele passa a ser um crime menos grave, e aí, consequentemente, a pena menor, eu vou ter aí uma hipótese de extinção da punibilidade, né? Se for hipótese que desclassifica e vai para outro juízo de outra competência, eu peço a remessa para o juízo de outra competência, e se tiver possibilidade ali da oferta de uma suspensão condicional do processo, de uma transação penal, eu peço isso, tá? Então, nós vamos estar aqui diante dessas várias hipóteses que você tem que analisar no caso concreto que vai ser apresentado para você, tá? Então, da desclassificação, você pode pedir a desclassificação, e daí pode ser consequente anulação, pode ter absolvição sumária, eu posso ter remessa dos autos para o Ministério Público para formular a proposta de persecução de acordo de não persecução penal, formular proposta de suspensão condicional do processo, ou formular proposta de transação penal. Existem várias possibilidades aqui, tá? E a fundamentação, nesse caso, é jurisprudência do STF. Do STF, mais especificamente, o HC. HC 11.5831.
2013. Então vejam, gente, basicamente são essas as teses que podem ser alegadas, e das teses vão sair aqui alguns pedidos, que são esses pedidos que eu coloquei para vocês, e as fundamentações também estão aí, que eu coloquei para vocês, tá? E trouxe aqui também as principais hipóteses que pode aparecer em cada uma dessas circunstâncias que pode aparecer para você rebater, tá? Então, por exemplo, a tipicidade, lá, tipicidade material formal, crime impossível, da excludente de ilicitude, legítima defesa e estado de necessidade, de culpabilidade, né? A cumprimento de ordem manifestamente de hierárquica, não manifestamente legal, a embriaguez completa de forma aí por força maior, o caso fortuito, ou ainda a coação moral irresistível, né? E dentro da extinção, as hipóteses de extinção de punibilidade, o que é mais perceptível e que cai, a situação que mais aparece, é quanto à hipótese de prescrição, tá? Só seguindo esses passos, verificando essas situações e fazendo aqui uma referência entre a tese que é alegada e o pedido que você deve fazer e a fundamentação, a chance de vocês se darem bem aí numa resposta à acusação, penso eu que ela é bem grande, tá? Acho que é bem grande. Eu volto a dizer, acho que vocês estão bem preparados aí para uma resposta à acusação, caso venha aparecer uma, né? Seria bom que aparecesse uma, porque eu estou vendo que vocês estão indo bem na resposta à acusação. Alguma dúvida, gente, quanto a essa peça, quanto às teses que podem ser alegadas, os pedidos e fundamentações? Não. Ficou claro? Claro, Paulo? Suelen, ficou? Ficou claro, Bruno. Para mim também ficou claro. Clareou? Clareou. Bastante. Clareou? Clareou ou confundiu? Ajudou bastante. Para mim, ajudou. Então tá bom. Então, ótimo. Eu já mando essas anotações que eu fiz e esse material aí para vocês, tá? Amanhã eu não consigo, eu tenho compromisso, então eu marquei para sábado, 8 horas da manhã. Sei que é meio complicado para alguns, mas quem puder entrar, se alguém não puder, eu vou deixar gravado também, né? Vocês acompanham depois, tá? Então, acho que a resposta à acusação aí agora é mais nós treinarmos. Se vocês quiserem treinar mais, fazer mais e mandar, eu faço a correção e a gente já vai passar para outras peças aí que são também importantes, tá bom? Então, beleza, pessoal. Valeu pela atenção, pela companhia de vocês e até sábado, então. Um abraço para vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. divertido. Até sábado. Tchau, tchau. Valeu, Felipão. Tchau, tchau.